Ao aproximar-se da mansão após uma longa viagem de negócios, o milionário sentiu, ainda antes de atravessar o portão, uma nuance diferente no ar. Não era algo gritante, nenhum aviso sonoro ou desordem evidente, mas uma sensação sutil, quase imperceptível, que fazia o coração apertar de forma estranha. O silêncio da propriedade parecia mais pesado do que o normal, carregado de uma expectativa silenciosa que ele não conseguia identificar de imediato. As luzes externas, que normalmente piscavam de forma uniforme ao entardecer, pareciam agora difusas, lançando sombras alongadas sobre o jardim impecável. E até o som do vento entre as árvores ecoava de maneira diferente, como se reverberasse sobre uma casa que, embora impecável, escondia algo por trás de suas paredes luxuosas. Ao entrar pelo hall principal, a sensação se intensificou. Pequenos detalhes, que ele normalmente ignorava, começaram a chamar a atenção. A porta do escritório, entreaberta, deixava escapar um feixe de luz amarelada sobre o tapete persa perfeitamente alinhado. Um vaso, que sempre ficava centralizado na mesa de entrada, estava ligeiramente deslocado, sua posição imperfeita ressaltando um desequilíbrio mínimo, mas notório para alguém acostumado à ordem meticulosa. Cada objeto parecia emitir uma pequena desarmonia, como se a casa sussurrasse que a rotina, aquela que ele mantinha rigidamente, tinha sido interrompida de alguma forma. No corredor principal, o silêncio pesado se transformava em companhia. Ele percebeu que o habitual som de passos discretos dos funcionários não se fazia ouvir, a ausência, antes invisível, agora se destacava. Até o leve ruído do ar-condicionado parecia carregado de tensão, lembrando de que a mansão nunca estava realmente vazia, mas agora, de repente, parecia estranhamente solitária. Essa percepção minuciosa de pequenos detalhes, que normalmente passariam despercebidos na pressa do retorno à rotina, começou a criar um desconforto sutil. Um alerta interno de que algo estava fora do lugar. Enquanto caminhava pelos corredores, cada sala revelava pequenas irregularidades, uma cadeira desalinhada, papéis sobre a mesa de reuniões doméstica fora do lugar habitual. A toalha da cozinha dobrada de forma diferente. Nada gritava desordem, mas a soma dessas pequenas diferenças criava uma sensação de desajuste. Uma instabilidade quase imperceptível que contrastava fortemente com a sensação de controle absoluto que ele sempre acreditara possuir dentro daquele espaço. Era como se a casa, viva de sua própria rotina silenciosa, tivesse respirado de maneira diferente na sua ausência e agora lembrava de que ele não era o único protagonista daquele ambiente. A presença de silêncio também carregava consigo algo mais, uma sensação de vulnerabilidade emocional que o milionário raramente reconhecia. A mansão sempre foi um espaço de conforto absoluto, onde a funcionalidade e o luxo mascaravam qualquer tensão real. Agora, cada canto parecia carregar uma história oculta, uma fragilidade invisível que escapava ao olhar superficial. Ele percebeu que a segurança material e o luxo não podiam substituir a atenção e percepção, a rotina impecável não garantia compreensão da vida dentro daquelas paredes. Enquanto passava pelo corredor que levava aos quartos de serviço, o olhar dele encontrou um objeto fora do lugar, pequeno e cotidiano, mas suficientemente simbólico. Um balde com água que deveria ter sido recolhido. O gesto mínimo, normalmente ignorado, começou a ganhar significado. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não controlava completamente aquele espaço, que havia camadas de vida invisíveis acontecendo ao seu redor enquanto ele estava ausente. Cada detalhe, por menor que fosse, começava a falar sobre esforço, presença e ausência, sobre vidas que se moviam em silêncio e que não dependiam apenas de sua observação ou intervenção. Na cozinha, a percepção se aprofundou. Pratos limpos estavam empilhados com precisão quase mecânica, mas algo no ambiente parecia diferente. A ordem impecável escondia um esforço maior, um cuidado que ele raramente reconhecia. O aroma de alimentos preparados para consumo imediato estava presente, mas a familiaridade agora carregava um tom diferente, quase desconcertante. A casa parecia, de repente, viva de uma maneira que não era inteiramente visível. Lembrando de que cada gesto de manutenção exigia dedicação e que ele raramente via o esforço necessário para sustentar o conforto que considerava natural. Um milionário começou a se perguntar,
sem formular perguntas em voz alta, como a rotina podia ter continuado em sua ausência sem que ele percebesse qualquer sinal evidente de desordem ou problema. E, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de desconforto, a sensação de que pequenas falhas, pequenos deslocamentos de objetos, ou mesmo silêncio carregado, poderiam ser indicativos de algo mais profundo. Não era um alarme urgente, nem uma emergência, mas um desconforto persistente, delicado, que mexia com sua percepção de controle absoluto. Ao subir as escadas em direção aos quartos, cada degrau ecoava sob seus passos, preenchendo o silêncio de uma maneira que parecia amplificar a estranheza. A luz natural que entrava pelas janelas contrastava com as sombras longas, criando uma atmosfera de tensão contida, de espera silenciosa. Ele percebeu que estava atento a cada som, cada detalhe visual, e que isso, por si só, já era uma mudança em sua rotina de percepção. O conforto material nunca havia exigido dele atenção plena, agora, porém, a própria mansão parecia exigir que ele olhasse mais de perto, que percebesse a vida invisível que sustentava aquele espaço. Quando finalmente alcançou o corredor principal do andar superior, a sensação de instabilidade se consolidou, a mansão impecável, a rotina perfeita. O silêncio absoluto, tudo agora carregava nuances de fragilidade emocional. A chegada que antes teria sido apenas um retorno à normalidade transformou-se em percepção de complexidade invisível. Cada detalhe, portas entreabertas, objetos ligeiramente fora do lugar. O silêncio pesado tornou-se testemunha de que a vida dentro da mansão era mais rica e mais complexa do que ele costumava reconhecer. Ao se deter por um momento, respirando o ar silencioso e observando o ambiente, o milionário percebeu que aquele retorno não era apenas físico. Era um chamado à atenção, um convite para enxergar aquilo que ele nunca tivera necessidade de observar, o mundo invisível das pequenas vidas que sustentavam a rotina. As tensões sutis que escapavam ao luxo e à disciplina, e a fragilidade emocional que sempre existiu por trás da perfeição aparente. A sensação de desconforto não era dramática, mas real, e instaurava a base para tudo o que viria depois, mostrando que mesmo nos espaços mais controlados, a vida possui camadas silenciosas que exigem percepção, cuidado e sensibilidade. O retorno à mansão terminava com ele parado no hall principal, olhando em volta. A casa continuava impecável, mas a percepção havia mudado. A rotina perfeita, antes confortável e previsível, revelava agora pequenas fissuras e tensões sutis. Lembrando de que nenhum controle absoluto é possível quando vidas invisíveis coexistem dentro de um espaço compartilhado. O silêncio, o desalinhamento mínimo dos objetos, e o ar pesado formavam uma introdução delicada, mas clara, ao que ele precisaria enfrentar, reconhecer a vida alheia. Perceber esforços invisíveis e lidar com fragilidades emocionais que até então nunca tinham chamado sua atenção. Ao percorrer os corredores silenciosos da mansão, o milionário sentiu a estranheza da casa se intensificar. Cada passo ecoava de maneira diferente, como se os espaços tivessem adquirido uma densidade própria durante sua ausência. E então, em um canto pouco usado do andar superior, ele encontrou a cena que faria sua percepção mudar. A faxineira, ajoelhada no chão, escondida parcialmente atrás de uma porta entreaberta. Chorava em silêncio. Não era um choro dramático, de gritos ou gestos exagerados, era um choro contido, profundo, carregado de desalento, que preenchia o pequeno espaço com uma vulnerabilidade que ele raramente presenciara. O choque inicial não veio de violência ou tragédia visível, mas do simples fato de que alguém, cujo trabalho ele sempre observou de forma distante, estava ali, exposta em sua fragilidade, sem qualquer proteção ou disfarce. A mansão, com sua limpeza impecável, luzes estrategicamente posicionadas e ordem quase cirúrgica, nunca havia sido palco de demonstração tão direta de emoção. A cena parecia quebrar a aura de controle que ele acreditava ter sobre o espaço e, mais ainda, sobre as pessoas que ali viviam. O silêncio que antes era confortável tornou-se pesado, quase palpável, como se o choro tivesse materialidade própria. Ele parou, hesitante, sem saber se deveria avançar, recuar ou permanecer imóvel. A respiração dela, curta e irregular, parecia ocupar o mesmo ar que ele respirava, criando uma proximidade inesperada.
O ar carregado do cômodo, levemente perfumado pelo detergente que ela usará minutos antes, contrastava com o aroma frio do mármore e das madeiras da mansão. Cada detalhe reforçava a tensão silenciosa, o movimento sutil de um lenço amassado, o brilho contido nos olhos marejados. A forma como suas mãos trêmulas se agarravam a si mesmas em busca de algum consolo. Ele notou que não havia sinais externos de conflito ou acidente, nada fora do lugar indicava que algo havia quebrado fisicamente. E, ainda assim, a intensidade do momento sugeria que algo muito mais profundo estava acontecendo. O choro dela era a tradução silenciosa de uma angústia acumulada, um peso que o luxo da mansão e a perfeição das rotinas não podiam apagar. Ele começou a perceber que o trabalho que ela realizava todos os dias, limpezas meticulosas, organização de objetos, cuidado com cada detalhe da casa, talvez tivesse custado não apenas energia física, mas também reservas emocionais que agora transbordavam naquele momento isolado. A luz do corredor se filtrava suavemente sobre ela, criando um contraste dramático com as sombras ao redor. O rosto dela, parcialmente iluminado, mostrava linhas de cansaço, pequenas rugas precoces e um brilho molhado nos olhos. Cada detalhe reforçava a realidade de que, por trás da aparência discreta e do silêncio, havia uma vida marcada por esforços invisíveis, pressões contínuas e escolhas limitadas. Ele percebeu que nunca havia parado para observar o impacto real de sua ausência na rotina dela, nem considerará que a estabilidade aparente da mansão dependia de sacrifícios que ele raramente via. O milionário sentiu uma estranha mistura de desconforto e curiosidade. Não havia culpa ainda, nem compreensão completa, apenas a percepção de que algo existia além da superfície. A vulnerabilidade da empregada revelou uma dimensão da vida na mansão que ele não podia mais ignorar, a humanidade silenciosa que sustentava toda a ordem. Que passava despercebida quando ele se concentrava apenas em objetos, luxo e eficiência. A imagem da faxineira ajoelhada no chão transformava o espaço familiar em um cenário de reflexão silenciosa, onde cada detalhe da casa parecia ganhar um novo significado. Ele permaneceu alguns segundos observando, percebendo como o silêncio envolvia ambos, quase como se o ambiente aguardasse que algo acontecesse, mas não ditasse o que deveria ser feito. A tensão não era de ameaça, mas de revelação. A presença dele, até então distante, agora era sentida de maneira concreta por alguém que até então parecia apenas um ponto discreto na rotina. O choro era uma linguagem invisível que ele começava a compreender, mesmo que de forma inicial e fragmentada. Cada gesto da empregada parecia carregar histórias não contadas, a forma como suas mãos se apoiavam no chão, como o corpo se curvava sobre si mesmo, o leve tremor de seus ombros. Ele percebeu que o ato de chorar não era simplesmente emocional, mas uma liberação de tensões acumuladas, de medos e responsabilidades que ela carregava silenciosamente todos os dias. A casa, que antes simbolizava controle e conforto absoluto, revelava agora sua outra face, o espaço da vulnerabilidade invisível, da vida que existia entre paredes perfeitamente limpas, mas que raramente recebia atenção. O milionário sentiu, pela primeira vez, a distância entre sua percepção de mundo e a realidade daqueles que mantinham aquela rotina invisível. O luxo da mansão, a ordem impecável, a eficiência funcional, todos esses elementos, que ele considerava garantidos por sua própria gestão, agora mostravam-se sustentados por vidas discretas e muitas vezes esquecidas. A vulnerabilidade da empregada revelou uma camada de realidade que o dinheiro e o controle não podiam substituir. Ele respirou fundo e percebeu que a presença ali não exigia ação imediata nem intervenção dramática. O momento era de observação, de absorção silenciosa, de reconhecimento da humanidade que antes passava despercebida. A mansão não era mais apenas espaço de conforto, era palco de vidas interdependentes, de histórias que se entrelaçavam discretamente e que agora começavam a ocupar seu foco de atenção. O choro diminuiu gradualmente, transformando-se em soluços contidos e pausas respiratórias profundas. Ele permaneceu parado, permitindo que o silêncio se restabelecesse lentamente, mas sem perder a consciência do que havia presenciado. Cada detalhe, desde a posição da cabeça dela até a luz que incidia sobre o chão, ficaria marcado em sua memória como um lembrete sutil de que o mundo dentro da mansão era mais complexo e sensível do que jamais imaginara.
Quando finalmente se afastou alguns passos, o milionário sentiu uma mudança interna. O controle absoluto e a segurança da rotina haviam sido confrontados por uma realidade humana que exigia atenção, empatia e percepção. A cena silenciosa, sem palavras ou dramatizações, deixava claro que havia mais na vida cotidiana da casa do que ele jamais tinha notado. A experiência criava uma abertura para a reflexão, preparando o terreno para a compreensão gradual que viria nos dias seguintes. Enquanto ele começava a reconsiderar sua própria percepção sobre quem vivia e trabalhava ali, o corredor voltou a silenciar-se, mas a sensação de estranhamento e atenção permaneceu. A mansão continuava impecável, mas a percepção dele havia mudado. Já não era apenas um espaço de luxo e conforto, mas um ambiente onde fragilidade, esforço invisível e dignidade coexistiam de maneira delicada, exigindo reconhecimento. A presença da empregada chorando transformava a rotina e estabelecia o primeiro passo de uma mudança silenciosa, mas inevitável, na forma como ele veria o mundo dentro daqueles muros a partir daquele momento. O choque inicial diante da cena da faxineira ainda pairava sobre o milionário enquanto ele permanecia parado no corredor, os olhos fixos em cada gesto dela. O choro silencioso, contido, carregava uma intensidade que ele nunca havia presenciado em seu cotidiano de luxo e rotina controlada. Sua mente, no entanto, começou a reagir rapidamente, preenchendo o vazio da compreensão com interpretações próprias. Ele tentou racionalizar a situação, buscando explicações que servissem para manter a sensação de ordem e previsibilidade que sempre norteou sua vida. As primeiras hipóteses surgiram de forma quase automática. Talvez ela tivesse cometido algum erro no trabalho, pensado que algo na casa estivesse fora do lugar por culpa dela, ou tivesse se sobrecarregado com a rotina diária. A mente dele, acostumada a controlar cada aspecto do espaço que ocupava, associou imediatamente a vulnerabilidade observada a uma falha pessoal da empregada. Como se o choro fosse consequência de desleixo ou descuido. Essa interpretação silenciosa trouxe consigo uma estranha mistura de irritação e inquietação. Ele sentia desconforto, mas também o impulso de se distanciar da situação emocional que surgia diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, começaram a se formar julgamentos mais profundos, ainda que discretos. Ele se perguntou se a atitude dela refletia caráter ou hábitos, questionou a responsabilidade que ela teria sobre a própria vida e, de forma subconsciente, comparou a situação com sua própria trajetória, confortável e sem carências. Esses pensamentos, embora rápidos e silenciosos, mostravam como ele ainda tentava encaixar a realidade em um molde familiar. Sua percepção era moldada por privilégio, hábito e a necessidade de manter a ordem em todos os aspectos de sua vida. A casa, que até aquele momento parecia apenas um cenário de conforto absoluto, passou a ser analisada sob outro prisma. Cada objeto, cada superfície limpa, cada espaço organizado, ante sinais de perfeição e disciplina, agora se transformava em testemunha de um esforço que ele raramente havia considerado. A faxineira, cuja presença era normalmente discreta, tornou-se foco de atenção involuntária. Sua dor silenciosa questionava não apenas a rotina da mansão, mas também o modo como ele se relacionava com aqueles que sustentavam seu mundo. Mesmo sem palavras, a cena provocava desconforto. Ele percebeu que o silêncio da empregada carregava significados que iam além da simples tristeza. Havia desgaste, pressão, uma vida que se movia entre obrigações e limitações. Ele tentou racionalizar esse contexto, mas a mente buscava explicações simples, que não exigissem uma mudança profunda na própria percepção. Talvez ela tenha se preocupado demais, ou esteja lidando com algo pessoal, pensou, repetindo silenciosamente possibilidades que ofereciam algum conforto intelectual sem exigir empatia imediata. Ao observar mais de perto, ele notou detalhes que reforçavam seu julgamento automático: mãos trêmulas, respiração irregular, pequenos soluços contidos. Cada gesto parecia confirmar suas primeiras interpretações, que algo havia dado errado, que a responsabilidade era dela, que a rotina impecável da casa precisava ser protegida. A mente dele buscava justificativas rápidas para o desconforto emocional que surgia, transformando um momento humano em uma narrativa mental estruturada de certo e errado, falha e correção. Mesmo que a realidade fosse mais complexa. O milionário sentiu,
ainda que de forma inicial e superficial, que havia uma tensão entre percepção e realidade. O choro da faxineira não cabia facilmente nas categorias que ele usava para organizar sua vida: disciplina versus erro, esforço versus negligência, visível versus invisível. Essa desconexão provocou um leve incômodo, a sensação de que o controle que ele acreditava possuir sobre a mansão e sobre a vida das pessoas ali não era absoluto. Mesmo que tentasse racionalizar a situação, a verdade era que algo escapava à sua compreensão imediata. Ele começou a pensar em como a situação poderia ser explicada de maneiras que não exigissem introspecção. Talvez um problema familiar, um contratempo pessoal ou um mal-entendido com outro funcionário, qualquer explicação que justificasse o choro sem confrontá-lo com a própria falta de atenção à vida alheia. Cada suposição funcionava como uma barreira psicológica, protegendo-o de reconhecer, de forma direta, o impacto de sua ausência e a complexidade das vidas que sustentavam a rotina da mansão. Enquanto a observava, percebeu nuances que confundiam ainda mais seu julgamento: a dignidade silenciosa nos gestos, a postura ainda respeitosa apesar da vulnerabilidade. A forma como ela se mantinha recatada mesmo no momento de choro. Essas pequenas manifestações de força e compostura dificultavam explicações simples, e silenciosamente, começaram a implantar dúvidas sobre a validade de seus julgamentos automáticos. Ele começou a sentir que talvez estivesse interpretando a situação apenas a partir de seus próprios padrões de privilégio e controle. Mesmo assim, o milionário continuou a tentar encaixar a realidade dentro de narrativas familiares. A mente buscava coerência. Se algo parecia errado, a culpa deveria ser de quem executava tarefas, não do sistema invisível que permitia que vidas fossem invisibilizadas sob a rotina diária da mansão. Essa necessidade de racionalizar o que via era menos uma escolha consciente e mais um reflexo de anos de hábito. De viver em um espaço onde o luxo e a ordem sempre mascararam a complexidade das relações humanas. O momento terminou de forma silenciosa, mas com uma tensão emocional clara. O milionário não havia tomado nenhuma decisão, nem expressado reação direta, mas sua percepção da realidade começava a se deslocar. O choro da faxineira, ainda contido e silencioso, atuava como um catalisador interno, forçava-o a questionar suas interpretações automáticas, a perceber falhas em sua percepção e, silenciosamente, a confrontar a possibilidade de que sua visão do mundo estava limitada pelo próprio conforto. Quando ele finalmente se afastou alguns passos, a mansão retornou a uma aparência de normalidade. No entanto, a cena permanecia viva em sua mente, não como algo dramático, mas como um lembrete de que pequenas vidas, silenciosas e invisíveis, carregavam histórias que ele não entendia completamente. As primeiras interpretações automáticas já haviam dado espaço a uma consciência mínima de que havia mais para compreender, mais para observar. E que o que parecia simples no exterior muitas vezes escondia complexidade silenciosa. O capítulo se encerra com o milionário respirando profundamente, mantendo distância física, mas começando a internalizar a ideia de que, por trás do silêncio e da ordem da mansão, existia uma vida real, vulnerável e digna, que até então ele raramente enxergara. Ele não compreendia tudo ainda, mas o desconforto sutil provocava um deslocamento interno. Os julgamentos automáticos eram apenas o primeiro passo de uma reflexão que se desenvolveria nos dias seguintes, moldando sua percepção sobre responsabilidade, empatia e atenção às vidas invisíveis que coexistiam com a sua. Nos dias seguintes à descoberta da faxineira chorando, o milionário começou a perceber que a experiência não era apenas um episódio isolado, mas um reflexo das estruturas que ele sempre aceitara como normais. A mansão, com seus corredores impecáveis, móveis de luxo e rotina cuidadosamente planejada, sempre representará para ele segurança, poder e controle. No entanto, ao refletir sobre a fragilidade que testemunhara, começou a confrontar uma realidade que até então permanecerá distante. A desigualdade não era apenas um conceito abstrato. Algo que ele estudava ou notava em notícias, estava ali, viva e concreta, dentro da própria casa. Enquanto caminhava pelos mesmos corredores que antes pareciam ser meros espaços de conforto, cada objeto começou a carregar um significado diferente. A toalha perfeitamente dobrada no banheiro, o brilho do piso de madeira, o cheiro limpo de cada cômodo, tudo se revelava não apenas como demonstração de ordem,
Mas como resultado do esforço invisível de alguém que vivia com limitações que ele nunca precisará enfrentar. Ele começou a perceber que sua rotina perfeita se apoiava em vidas que exigiam atenção constante, adaptação e renúncia silenciosa. Cada detalhe que antes ignorava agora se apresentava como testemunho de desigualdades que ele sempre considerará distantes ou irrelevantes. A lembrança do choro da faxineira não saía de sua mente. Ele percebeu que, enquanto ele podia viajar, descansar e organizar sua vida sem grandes preocupações, ela precisava equilibrar múltiplas responsabilidades, financeiras e emocionais. Apenas para manter a própria dignidade. A percepção do privilégio se intensificava, e uma sensação de desconforto começou a crescer. Não era culpa dramática, mas a consciência incômoda de que ele nunca precisará considerar essas limitações. O mundo que ele conhecia, estruturado em ordens e rotinas perfeitas, era apenas uma camada sobre um sistema que normalizava a desigualdade silenciosa. Ele começou a lembrar de sua infância, de como sempre teve acesso a oportunidades e proteção, enquanto muitos ao redor lutavam por sobrevivência ou estabilidade. A distância entre sua vida e a realidade da faxineira tornou-se mais visível, quase palpável. Ele reconheceu, pela primeira vez de forma clara, que a desigualdade que antes era apenas um conceito distante, agora se manifestava diante de seus olhos de maneira íntima, próxima e pessoal. Não havia teoria ou abstração possível, era um contraste de vidas que coexistiam sob o mesmo teto, mas com experiências radicalmente diferentes. Essa percepção trouxe consigo sentimentos contraditórios. Por um lado, havia a familiar sensação de ordem e controle, que ainda tentava se impor, lembrando de que a mansão estava limpa, os objetos no lugar, e a rotina mantida. Por outro, surgia uma inquietação silenciosa, quase desconforto físico, ao perceber que o controle absoluto que acreditava exercer era, na verdade, limitado à superfície. O esforço diário da faxineira e a intensidade de sua vida privada contrastavam fortemente com o conforto e a segurança de sua própria existência. Ele começou a perceber que sua visão de mundo, confortável e organizada, era apenas uma camada que escondia complexidades invisíveis. Limitações silenciosas e escolhas forçadas que ele raramente reconhecia. Enquanto refletia sobre isso, começou a se dar conta de que nunca questionara profundamente como essas desigualdades afetavam aqueles que trabalhavam para sustentar sua rotina. Sua percepção sempre fora superficial. A função da empregada era manter a ordem, garantir que a casa estivesse impecável, sem que ele precisasse compreender os sacrifícios que isso exigia. Mas agora, cada detalhe de sua rotina parecia carregar histórias que ele jamais ouvirá, experiências que jamais buscará compreender. O choro silencioso que presenciara atuava como lembrete constante de que a vida invisível dentro da mansão era mais complexa do que ele podia imaginar. Ele percebeu, lentamente, que o desconforto inicial não vinha apenas da empatia momentânea, mas de um conflito interno, o reconhecimento de que a lógica confortável que guiava sua vida, de controle, mérito e segurança, não se aplicava a todos da mesma forma. A mansão não era apenas um espaço de riqueza, era um microcosmo de desigualdades estruturadas, onde esforços invisíveis sustentavam sua vida sem que ele percebesse. A consciência desse contraste gerava um peso silencioso, uma inquietação que não podia ser ignorada e que começava a influenciar cada pensamento sobre rotina, trabalho e hierarquia. Ao caminhar pelo corredor principal, ele começou a notar outras pequenas evidências de esforço silencioso, a organização meticulosa de utensílios, os móveis limpos com precisão quase obsessiva. O cuidado com detalhes que ele jamais valorizara. Cada gesto da faxineira, cada escolha diária, era uma manifestação de resiliência diante de restrições invisíveis. Ele começou a perceber que o privilégio que ele sempre considerará natural era sustentado por vidas que precisavam administrar limitações e adversidades constantemente. E que muitas dessas vidas passavam despercebidas, invisíveis aos olhos de quem ocupava o espaço com conforto absoluto. Essa consciência gerou mudanças internas sutis. Ele começou a refletir sobre seu papel na dinâmica da mansão, não apenas como proprietário ou beneficiário do luxo, mas como alguém que podia influenciar diretamente a vida daqueles que ali trabalhavam. O desconforto não era dramático, mas consistente e crescente, uma tensão interna que o desafiava a considerar sua própria responsabilidade em relação a desigualdades que antes ignorara.
Cada corredor, cada objeto, cada gesto da faxineira lembrava de que seu mundo confortável dependia de esforços invisíveis. E que a percepção superficial não era suficiente para compreender a complexidade do que mantinha a rotina da casa. Ao final do dia, enquanto caminhava sozinho pelos cômodos silenciosos, sentiu que a percepção de controle absoluto estava se dissolvendo. O conforto material permanecia, mas sua consciência havia mudado. Ele reconhecia, pela primeira vez, a profundidade das desigualdades internas da mansão. A vida invisível que sustentava cada rotina e a necessidade de atenção, empatia e presença contínua. A experiência de testemunhar o choro da faxineira, aliada à reflexão sobre sua própria história, criava um deslocamento emocional que seria o primeiro passo de mudanças mais conscientes. Discretas e silenciosas em sua relação com o espaço, com ela e com as vidas que coexistiam sob o mesmo teto. A noite caiu sobre a mansão, mas a inquietação interna permaneceu, não como drama, mas como percepção nova. O conforto e a ordem da rotina nunca foram neutros, sempre existiu. Por trás da aparência perfeita, uma rede de esforços silenciosos e desigualdades invisíveis. O confronto com essa realidade, delicado e sem alarde, iniciava um processo de abertura emocional e consciência, preparando o terreno para que ele passasse a enxergar a faxineira e os demais moradores da casa não apenas como cumpridores de funções, mas como pessoas com histórias, dignidade e necessidades que mereciam reconhecimento e atenção contínua. Enquanto o milionário processava o desconforto crescente dentro da mansão, a narrativa mental começou a se deslocar para fora daquilo que ele podia observar diretamente. Ele começou a imaginar a rotina da faxineira além dos corredores limpos, dos objetos alinhados e do silêncio controlado da casa. O que acontecia quando ela não estava ali, quando o luxo e a ordem que ele tomava como garantidos deixavam de ser seu cenário diário? Pela primeira vez, ele se permitiu considerar a vida dela como uma existência completa, cheia de compromissos, limitações e pequenas batalhas silenciosas que jamais tinham relação com a mansão em si. Ele pensou nas manhãs dela, provavelmente iniciadas antes do nascer do sol, quando o silêncio da cidade ainda é absoluto. E cada passo exigia energia para cumprir tarefas que não podiam ser negligenciadas. O trabalho que ela realizava ali dentro da mansão, era apenas uma parcela de um esforço contínuo que se estendia todas as suas horas, cuidados com familiares, contas a pagar, comida para preparar e decisões difíceis a tomar com recursos limitados. O contraste entre sua vida de conforto absoluto e a rotina dela parecia quase palpável, uma linha divisória invisível, mas impossível de ignorar. Ele imaginou o trajeto que ela fazia todos os dias, o transporte público lotado, o calor ou o frio intenso que ela enfrentava, a necessidade de manter uma aparência discreta, mas eficiente, mesmo quando o corpo pedia descanso. Cada detalhe que ele já havia visto na mansão, o cuidado com os móveis, a arrumação meticulosa, a limpeza quase cirúrgica de cada superfície, agora ganhava um novo peso. Porque ele compreendia que ela trazia toda essa energia de um corpo cansado, de uma mente sobrecarregada, que precisava administrar não apenas tarefas, mas também emoções, preocupações e limitações externas. O milionário começou a perceber que a dignidade que ela mantinha dentro da mansão era conquistada diariamente com esforço e disciplina. Não era apenas obediência ou hábito, era resistência silenciosa, uma forma de proteger a própria autoestima e manter controle sobre pelo menos uma parte da vida em meio a restrições constantes. Ele percebeu que o choro que ele presenciara não era um gesto de fraqueza, mas uma rara liberação de uma tensão acumulada. Um momento em que a vida dela transbordava e o peso do cotidiano se tornava visível. Enquanto pensava nisso, ele começou a refletir sobre os limites e escolhas que ela enfrentava fora do ambiente doméstico. Cada centavo que ganhava, cada decisão sobre como gastá-lo ou economizá-lo, refletia um mundo de limitações que ele nunca precisará conhecer. As refeições simples, o transporte público, a necessidade de cuidar de familiares ou crianças, a busca por segurança financeira, todos esses elementos formavam uma realidade silenciosa que coexistia com o luxo que ele chamava de rotina. Pela primeira vez, ele começou a ver como a vida da faxineira, embora discreta e aparentemente insignificante em relação ao espaço que ocupava, era complexa, repleta de responsabilidade.
resiliência e decisões contínuas que ele jamais precisará tomar. Ele também percebeu o quanto a dignidade dela se manifestava em pequenos gestos, a postura ereta ao caminhar pelos corredores da mansão, a atenção com cada detalhe. O cuidado em não incomodar ou interromper, mesmo em momentos de cansaço ou emoção. Cada movimento, cada escolha, carregava o peso de uma vida inteira de compromissos e restrições. O milionário começou a compreender que a percepção que ele tinha até então, de uma funcionária discreta, eficiente e sem necessidade de consideração emocional, era limitada, redutora e injusta. Enquanto caminhava mentalmente por essa vida imaginada, ele começou a sentir uma mistura de admiração e desconforto. Admiração pela força silenciosa que sustentava o cotidiano da casa e de sua própria rotina de luxo, e desconforto por perceber que ele nunca havia considerado essas vidas de maneira consciente. Cada gesto da faxineira dentro da mansão agora parecia parte de um esforço contínuo que transcendia a função de trabalho, tornando-se expressão de dignidade e resistência diante das condições que a vida lhe impusera. Ele começou a refletir sobre a disparidade entre suas escolhas e as dela. Ele podia planejar viagens, delegar tarefas, controlar horários e demandas com liberdade absoluta, enquanto ela vivia sob restrições impostas por necessidade, limite financeiro e responsabilidade familiar. A percepção dessa desigualdade não trouxe culpa imediata, mas uma inquietação silenciosa, a consciência de que a vida dele estava estruturada sobre um mundo invisível que ele raramente reconhecia. Cada detalhe da mansão, cada gesto meticuloso que ele antes via apenas como serviço, agora se tornava testemunho de uma resiliência contínua que ele jamais precisará exercitar. O milionário percebeu também que havia um conjunto de habilidades e adaptações que ela desenvolvera para sobreviver e manter dignidade dentro e fora da mansão. A capacidade de gerir tempo, recursos e emoções de maneira discreta, a paciência em lidar com hierarquias e padrões de comportamento de quem vivia em privilégio, e a habilidade de proteger a própria intimidade mesmo em um espaço que ele considerava familiar. Tudo isso começou a formar uma imagem mais completa dela, não apenas como funcionária, mas como uma pessoa com vida, história e complexidade invisíveis. Essa reflexão silenciosa começou a alterar a percepção dele sobre a própria rotina. O que antes parecia natural, o luxo, a ordem, a estabilidade, agora aparecia como resultado de esforços que ele raramente testemunhara. Ele começou a perceber que não bastava apenas manter o espaço físico impecável, era necessário reconhecer, ainda que internamente, o impacto de suas decisões e ausências sobre vidas que existiam dentro daquela mesma casa. Cada gesto da faxineira, cada rotina silenciosa, era parte de um equilíbrio delicado que sustentava o mundo dele sem que ele precisasse intervir. Ao final do dia, a imagem da vida dela fora da mansão se consolidava em sua mente como um quadro detalhado, silencioso, mas poderoso. Ele entendia que o esforço diário, a disciplina silenciosa e a dignidade mantida diante de limitações constantes não eram apenas características funcionais, mas a essência de sua humanidade. O choro que ele presenciara era apenas uma pequena janela para essa realidade invisível, uma lembrança de que o mundo de luxo e conforto que ele habitava dependia da vida, da força e das escolhas dela, e que reconhecê-la era o primeiro passo para compreender a complexidade que existia além da superfície. A noite chegou à mansão, trazendo consigo silêncio, mas também uma consciência crescente. O milionário sabia que a percepção de desigualdade que agora surgia não seria fácil de integrar, mas sentiu que esse reconhecimento, ainda que discreto e silencioso, era o início de uma mudança na forma como ele observava, pensava e, eventualmente, se relacionaria com aqueles cuja vida cotidiana sustentava seu conforto e rotina. Cada detalhe, cada gesto e cada escolha da faxineira passava a ocupar um espaço mais profundo em sua consciência, preparando o terreno para as reflexões e decisões que viriam nos capítulos seguintes. Após os dias de reflexão silenciosa sobre a vida da faxineira e as desigualdades que antes ele raramente notara, o milionário encontrou-se frente a frente com a realidade da convivência diária. A tensão sutil que havia surgido desde o momento em que a descobrira chorando não se dissipara, pelo contrário, parecia ganhar densidade nas pequenas interações, nos gestos contidos e no silêncio que, muitas vezes, se tornava mais eloquente do que qualquer conversa. Eles se viam todos os dias, compartilhando o mesmo espaço, mas havia uma barreira invisível,
quase tangível, que os mantinha separados emocionalmente. A primeira interação direta, embora simples, revelou a fragilidade desse distanciamento. A faxineira evitava contato visual prolongado, cumprimentava com cordialidade, mas havia uma tensão implícita em cada gesto. O milionário, por sua vez, sentia-se compelido a agir com delicadeza, sem saber exatamente como se aproximar ou como abordar o episódio do choro. O silêncio entre eles carregava múltiplos significados: medo, respeito, desconforto, e uma consciência de que algo não estava completamente resolvido. A comunicação, nesse estágio, era feita mais por gestos, pausas e observações silenciosas do que por palavras. Ele percebeu que qualquer tentativa de interação poderia ser interpretada de maneira equivocada. Um gesto de atenção poderia ser lido como condescendência, uma pergunta sobre bem-estar poderia gerar suspeita de intromissão. A barreira de mal-entendidos era alimentada tanto pela própria posição dele, marcada por privilégio e distância social, quanto pelo medo dela de expor emoções em um ambiente que historicamente exigia discrição. O espaço compartilhado se tornava assim um campo de tensão contida, onde cada movimento e cada olhar carregavam múltiplos sentidos, muitos dos quais ele ainda não compreendia totalmente. A rotina diária contribuiu para reforçar esse mal-entendido silencioso. Enquanto ele lidava com assuntos de trabalho, telefonemas e decisões pessoais, ela continuava suas tarefas com precisão, mas sempre com um cuidado para não incomodar ou ser notada de forma excessiva. O cotidiano, que antes parecia previsível, agora carregava uma carga emocional inesperada. Cada gesto seu podia ser interpretado como julgamento. Cada decisão dele podia afetar diretamente a vida dela, ainda que de forma invisível. O milionário sentiu pela primeira vez o peso de como sua presença e suas escolhas impactavam pessoas que ele raramente enxergava além do papel funcional que desempenhavam. O ambiente da mansão, impecável e silencioso, amplificava esses sentimentos. Os corredores longos, os salões vastos e as salas impecavelmente decoradas funcionavam como ecos de gestos contidos e emoções reprimidas. Cada movimento reverberava, cada olhar prolongado era sentido de forma ampliada, e a ausência de conversas diretas tornava tudo mais complexo. A tensão silenciosa criava uma espécie de diálogo não verbal, feito de percepções, hesitações e gestos minuciosos que muitas vezes substituíam palavras, mas que também geravam interpretações equivocadas e reforçavam o mal-entendido. Ele começou a perceber que sua própria expectativa de comportamento, construída ao longo de anos de rotina de luxo, não se aplicava à realidade da vida da faxineira. Ele esperava eficiência, silêncio e cumprimento das tarefas, mas não considerava o desgaste emocional que essas obrigações causavam. Ao mesmo tempo, ela interpretava a presença dele como um julgamento constante, um padrão invisível que precisava ser atendido sem exposição de fragilidade. A interação entre os dois se tornava, assim, um jogo delicado de aproximação e recuo, cada qual movendo-se cautelosamente para preservar dignidade e espaço pessoal. Mesmo quando havia oportunidades para pequenas conversas, sobre o estado da casa, horários ou tarefas específicas, ambos hesitavam. O milionário temia parecer invasivo ou condescendente, a faxineira, por sua vez, temia expor sentimentos que poderiam ser mal interpretados. Cada gesto simples, como oferecer uma bebida ou comentar sobre o clima, carregava múltiplas camadas de significado. E a interpretação errada de uma ação podia aumentar a distância emocional entre eles. Essa comunicação indireta transformava os encontros diários em momentos carregados de tensão silenciosa, onde a compreensão plena ainda parecia distante. O milionário começou a refletir sobre a própria postura. Ele percebeu que a ausência de diálogo direto, a tentativa de racionalizar emoções e o hábito de observar sem questionar contribuíam para perpetuar a distância. Ao mesmo tempo, compreendeu que a vulnerabilidade dela, que ele havia testemunhado de forma silenciosa, exigia sensibilidade e paciência. O mal-entendido entre ambos não era fruto de animosidade, mas de mundos paralelos que se cruzavam apenas parcialmente, o mundo dele, estruturado por conforto e controle, o dela, moldado por esforço constante, limitações invisíveis e dignidade silenciosa. O cotidiano da mansão continuava a ser palco dessa tensão. Cada gesto, cada rotina, funcionava como um teste silencioso de percepção e empatia.
A faxineira continuava a manter a ordem e a limpeza, sua eficiência se mantendo intacta, enquanto ele passava a observar mais atentamente os pequenos sinais, uma postura tensa, mãos ligeiramente trêmulas, respiração contida, que indicavam a realidade emocional que antes havia ignorado. O milionário começou a compreender que a falta de diálogo direto não significava ausência de comunicação, pelo contrário. O silêncio carregava mensagens complexas que exigiam atenção e sensibilidade para serem interpretadas. Essa tensão contínua começou a alterar lentamente sua percepção de autoridade e controle. Ele percebeu que a mansão, apesar de impecável, não podia ser gerida apenas por ordens e padrões visíveis, era necessário compreender os impactos invisíveis de sua presença e decisões. O mal-entendido silencioso, embora desconfortável, funcionava como uma oportunidade de aprender, de observar e de ajustar sua percepção para incluir dimensões da vida que ele nunca antes havia considerado. Ao final do dia, o milionário sentiu que algo havia mudado, ainda que de forma sutil. O distanciamento emocional permanecia, mas a consciência de sua própria limitação em compreender a realidade da faxineira havia se aprofundado. O mal-entendido, embora ainda presente, começou a se tornar menos uma barreira de julgamento e mais uma oportunidade de observação, reflexão e aprendizado. Cada interação, por mínima que fosse, carregava a possibilidade de aproximação gradual, baseada em empatia silenciosa, respeito e reconhecimento da complexidade invisível que sustentava a rotina da mansão. O capítulo termina com a percepção crescente de que o mal-entendido entre eles não era apenas um problema de comunicação, mas um reflexo das desigualdades e das vidas paralelas que coexistiam sob o mesmo teto. Ele não tinha todas as respostas nem a compreensão completa, mas o desconforto emocional e a atenção discreta já criavam uma base para mudanças futuras. O início de uma consciência mais profunda sobre empatia, responsabilidade e a necessidade de olhar para além da superfície, reconhecendo a humanidade invisível que sustentava seu mundo de conforto. Enquanto a rotina da mansão continuava envolta em silêncio e tensão contida, o milionário começou a perceber que a experiência com a faxineira despertava lembranças adormecidas de sua própria vida. Não eram memórias dramáticas ou exageradas, mas pequenos fragmentos da infância e juventude que surgiam de forma inesperada, refletindo padrões, emoções e escolhas que, de algum modo, se conectavam com a situação que ele presenciava agora. O choro silencioso dela atuava como um espelho, e ele começou a refletir sobre sua própria trajetória, descobrindo paralelos que o incomodavam e, ao mesmo tempo, ofereciam uma compreensão mais profunda da condição humana. Ele se lembrou de tardes longas e silenciosas, passadas sozinho em grandes casas de familiares ou amigos, onde o conforto material não preenchia o vazio emocional. As paredes elegantemente decoradas, as cortinas pesadas, o brilho dos móveis, tudo isso evocava uma sensação de segurança, mas também de isolamento. Ele recordava a própria sensação de ser observado e esperado, de cumprir papéis definidos sem espaço para demonstrações de vulnerabilidade. Agora, ao ver a faxineira em sofrimento, essas lembranças surgiam como um eco. Embora suas experiências fossem diferentes em contexto, havia uma semelhança na solidão silenciosa, na necessidade de manter a compostura mesmo diante da pressão emocional. Algumas memórias mais recentes também vieram à tona, ligadas à fase adulta, à gestão de negócios, reuniões intermináveis e viagens constantes. Ele recordava como muitas vezes delegava responsabilidades e decisões sem perceber o impacto que isso tinha sobre outros, confiando na eficiência de quem estava ao seu redor, sem questionar as limitações ou sacrifícios pessoais que essas funções exigiam. Cada gesto da faxineira dentro da mansão, cada movimento contido, começava a refletir para ele a própria rotina de expectativas silenciosas que ele já havia enfrentado em outro contexto. A percepção de esforço invisível e responsabilidade silenciosa se tornava, assim, uma ponte entre as experiências dele e as dela, suavizando lentamente seu julgamento inicial. Enquanto caminhava pelos corredores, a memória se misturava à observação presente. Ele lembrava-se de uma noite fria, em que se isolou no quarto durante uma tempestade, sem companhia e sem apoio emocional, sentindo-se invisível apesar da segurança material. A faxineira, com seu choro contido, parecia representar, de forma invertida, essa mesma sensação,
uma vulnerabilidade solitária diante de um mundo estruturado por regras que, muitas vezes, ignoram a fragilidade humana. Ele compreendeu que, embora ele nunca tenha enfrentado privações materiais, ambos compartilhavam a necessidade de manter dignidade e resiliência diante de situações que não ofereciam conforto emocional imediato. Essas memórias não eram nostálgicas nem sentimentais, eram apenas reflexos que lhe permitiam perceber nuances de empatia que antes permaneciam ocultas. Ele começou a compreender que a vida da faxineira, embora marcada por desafios concretos e limitações visíveis, carregava uma coragem silenciosa similar à que ele próprio aprenderá a desenvolver em contextos diferentes. A diferença de classe e circunstância tornava os desafios distintos, mas a essência da resistência, da adaptação e da preservação da dignidade apresentava paralelos significativos. Ele também recordou situações em que julgamentos automáticos foram feitos contra ele ou contra outros, baseados em observações superficiais e incompletas. Memórias de professores, colegas e familiares que não compreendiam completamente suas ações ou escolhas surgiram como alerta. Julgamentos precipitados muitas vezes escondem interpretações equivocadas da realidade. Agora, ao observar a faxineira, ele reconhecia que seu próprio julgamento inicial refletia a mesma limitação, uma interpretação superficial da vida alheia, sem considerar contexto, esforço ou pressões invisíveis. Enquanto essas reflexões se aprofundavam, o milionário começou a perceber a importância da presença e da atenção discreta. Ele compreendeu que observar não era apenas perceber o que estava diante dos olhos, mas integrar nuances, reconhecer histórias invisíveis e permitir que a empatia emergisse de forma natural, sem pressa. Cada memória que surgia se tornava uma lente para interpretar melhor os gestos silenciosos da faxineira, cada lembrança permitia que ele entendesse o valor do esforço cotidiano, da dignidade mantida em silêncio, da resiliência que se revela apenas quando ninguém observa. Ele percebeu, com uma clareza silenciosa, que a percepção superficial do mundo que habitava havia sido limitada por anos de conforto absoluto. Cada corredor impecável, cada objeto alinhado e cada rotina meticulosa escondiam vidas que dependiam de esforço invisível, vidas que eram, de certa forma, paralelas à dele, embora estruturalmente distintas. A experiência do choro da faxineira tornava-se assim um catalisador, não apenas um momento isolado de observação, mas uma oportunidade para reconsiderar hábitos de julgamento, empatia e atenção ao que permanece invisível. O milionário começou a refletir sobre responsabilidade e presença. Ele compreendeu que empatia não se limita a palavras ou gestos dramáticos, muitas vezes, é silenciosa, sutil, manifesta na atenção aos detalhes, na observação atenta das necessidades e limites dos outros. A vida da faxineira, assim como suas memórias de infância e juventude, reforçava a noção de que o mundo humano é feito de pequenos gestos, escolhas e resistência diante de limitações, elementos que apenas uma percepção consciente e paciente pode revelar. Enquanto a noite avançava na mansão, ele permaneceu em silêncio, absorvendo as nuances de suas próprias lembranças e comparando-as com a realidade da empregada. Cada memória funcionava como uma ponte, conectando mundos distintos e permitindo que empatia e compreensão se desenvolvessem de forma gradual, sem pressa, sem dramatização. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas já havia rompido a barreira do julgamento automático. Começava a enxergar, pela primeira vez, a faxineira não apenas como uma funcionária, mas como uma pessoa inteira, complexa, digna, cuja vida e desafios mereciam reconhecimento. O capítulo termina com uma sensação de suavidade, de reflexão interna. O milionário não havia resolvido todas as tensões, nem explicado completamente o choro que presenciara, mas sua percepção estava mudando. As memórias que surgiam, discretas e sensíveis, ajudavam-no a construir uma ponte de empatia, permitindo-lhe entender que, por trás da rotina silenciosa da mansão, havia histórias de resiliência, esforço e dignidade que ele antes não enxergara. Era o início de um olhar mais atento, profundo e humano sobre a vida daqueles que coexistiam sob seu teto, preparando o terreno para conexões mais conscientes e respeitosas nos capítulos seguintes. Enquanto o milionário tentava digerir as memórias que surgiam em sua mente e a reflexão silenciosa sobre a vida da faxineira,
Percebeu que a compreensão plena exigia olhar para além dos próprios corredores e do ambiente imediato da mansão. As histórias que ele testemunhara até aquele momento eram fragmentos, isoladas de um contexto mais amplo que permanecia invisível para ele. Começou, então, a perceber a importância das outras pessoas ao redor, aquelas cujas vidas, relações e percepções moldavam a realidade que ele observava apenas parcialmente. Primeiro vieram os funcionários da casa, figuras constantes, mas quase sempre despercebidas. O jardineiro, a cozinheira, os motoristas e auxiliares tinham suas próprias rotinas, desafios e pequenas vitórias diárias. Conversas que ele escutava de relance, comentários discretos e observações aparentemente banais passaram a ganhar significado. Eles conheciam detalhes da vida da faxineira que ele ignorava, dificuldades familiares, privações financeiras, noites mal dormidas e a responsabilidade de sustentar parentes. Aos poucos, ele percebeu que cada gesto da faxineira dentro da mansão não existia isoladamente, mas fazia parte de uma rede de esforços silenciosos que sustentava toda a dinâmica do local. Um familiar próximo também entrou em seu pensamento, alguém que o conhecia desde a infância e que havia, em várias ocasiões, destacado a importância de olhar para além da superfície. As conversas com essa pessoa, antes consideradas apenas conselhos ou opiniões superficiais, agora assumiam um peso novo. Ele começou a lembrar das histórias que ouviu sobre a vida de pessoas menos privilegiadas, sobre os desafios cotidianos que enfrentavam e sobre a necessidade de compreender contextos antes de emitir julgamentos. Esse familiar funcionava como uma lente externa, oferecendo perspectivas que ele não poderia obter sozinho, ampliando sua compreensão sobre as desigualdades e dificuldades que coexistiam com sua própria rotina de conforto. Além disso, outros colegas ou conhecidos, com quem ele se relacionava em ambientes de trabalho e sociais, começaram a assumir relevância em sua reflexão. Pequenos relatos que eles compartilhavam, notícias sobre dificuldades de vida ou sobre escolhas difíceis que indivíduos próximos precisavam tomar, ajudavam-no a construir uma imagem mais complexa e humana da realidade que antes era apenas fragmentada. Ele percebeu que sua percepção anterior, baseada em observações superficiais e julgamentos automáticos, era limitada e que entender alguém como a faxineira exigia integrar múltiplas vozes, experiências ao redor. Cada relato, cada comentário de terceiros, funcionava como um fio que conectava pontos invisíveis. A faxineira não existia isoladamente dentro da mansão. Sua vida se entrelaçava com a de familiares, colegas de trabalho, vizinhos e pessoas do bairro. Cada uma dessas conexões moldava suas decisões, suas limitações e sua dignidade silenciosa. O milionário compreendeu, de forma gradual e discreta, que a vida que ele julgava observar diretamente era apenas a ponta de um iceberg emocional e social, cuja complexidade ele ainda começava a desvendar. A percepção dessas redes externas também revelou limites de seu próprio julgamento. Ele percebeu que havia interpretado a situação da faxineira a partir de uma perspectiva unilateral, sem considerar o contexto mais amplo que a moldava. A empatia, que até então havia surgido apenas de suas memórias e observações internas, precisava agora integrar o conhecimento de terceiros para se tornar mais completa. Ele começou a entender que as histórias de vida das pessoas ao redor dela ofereciam respostas sutis para perguntas que ele ainda não sabia formular: por que ela reagia de determinada forma? Quais pressões silenciosas carregava? Como sustentava a dignidade diante de limitações cotidianas? Enquanto caminhava pela casa, refletindo sobre essas vozes externas, o milionário começou a observar a faxineira de forma diferente. Cada gesto, cada postura, cada silêncio parecia dialogar não apenas com ele, mas com o mundo que ela carregava fora da mansão, com as pessoas que dependiam dela, com as histórias que raramente tinham espaço naquele ambiente de luxo e conforto. Ele percebeu que a percepção isolada nunca seria suficiente para compreender plenamente a experiência de alguém. Reconhecer as pessoas ao redor, aquelas cujas vidas eram invisíveis aos olhos dele, tornou-se essencial para enxergar a realidade em sua complexidade. Essa percepção também trouxe uma sensação de responsabilidade silenciosa. Ele percebeu que não poderia continuar julgando ou interpretando a vida da faxineira apenas a partir de fragmentos e suposições. A presença das outras vozes, colegas, familiares,
funcionários, lembrava-o de que a realidade humana é sempre múltipla, feita de contextos, relações e histórias interligadas. Cada decisão ou observação dele tinha impacto direto ou indireto sobre esse conjunto de vidas que ele começava a enxergar. Com o tempo, ele começou a integrar essa compreensão à própria rotina. Pequenos detalhes, antes ignorados, passaram a ter significado: uma conversa breve, um olhar atento, a atenção a gestos discretos. Ele compreendeu que a empatia não era apenas uma emoção passageira, mas uma prática contínua de observação, escuta e reconhecimento da complexidade que existia além do próprio conforto. A mansão, com todo o seu luxo, continuava imponente, mas seu significado se transformava. Agora era também um espaço de relações e responsabilidades silenciosas, onde cada vida importava mais do que a rotina impecável podia sugerir. O capítulo se encerra com o milionário sentindo uma consciência silenciosa e crescente. Ele ainda não conhecia todos os detalhes da vida da faxineira, mas as vozes ao redor, os relatos discretos e a observação atenta permitiam que ele construísse uma percepção mais humana e profunda. A tensão inicial havia diminuído, não porque a situação estivesse resolvida, mas porque ele começava a perceber a complexidade invisível que sustentava cada gesto, cada silêncio e cada escolha. A empatia emergia de forma gradual, silenciosa, preparando-o para a verdade que surgiria nos capítulos seguintes. E para as mudanças que começariam a se refletir em sua própria atitude e percepção cotidiana. Após dias de observação silenciosa, reflexão sobre memórias próprias e a integração das vozes ao redor, o milionário começou a perceber que a compreensão plena da situação da faxineira exigia aceitar fatos simples, porém ignorados até então. A atenção contida nos gestos dela, o choro presenciado, o esforço meticuloso em cada tarefa dentro da mansão, tudo isso começava a se encaixar em um contexto mais amplo, desprovido de vilania ou dramatização exagerada. A verdade não era uma revelação explosiva, mas uma realidade silenciosa, concreta e profundamente humana. Ele começou a perceber que o motivo do choro da faxineira não tinha relação com falhas, preguiça ou má intenção, como suas primeiras interpretações sugeriam. Pelo contrário, o episódio era fruto de um acúmulo de pressões externas e internas que ele nunca tinha considerado: dificuldades financeiras, preocupações familiares e a exigência constante de manter dignidade mesmo diante de limitações severas. Cada gesto contido, cada sorriso tímido, cada movimento preciso dentro da mansão representava disciplina, resistência e adaptação. A percepção dele começou a se deslocar do julgamento para a observação empática. Ao refletir sobre isso, o milionário percebeu que a vida dela, embora marcada por restrições, não se resumia à vulnerabilidade. Havia coragem silenciosa em cada escolha que ela fazia, resiliência em cada decisão cotidiana, e dignidade preservada mesmo diante da exaustão emocional e física. Ele compreendeu que o choro que presenciara era apenas uma pequena janela para um mundo complexo e muitas vezes invisível que ela carregava consigo. Não havia culpa, nem erro moral, havia apenas circunstâncias difíceis, impessoais e, ao mesmo tempo, profundamente humanas. Ele também começou a enxergar a relação entre as escolhas dela e o sistema maior em que vivia. A desigualdade social, os padrões de trabalho e os limites econômicos não eram criações individuais, mas estruturas que moldavam vidas silenciosas. A faxineira não era vítima de uma pessoa específica, nem um milionário um opressor intencional. O que existia era um equilíbrio delicado, mantido por normas sociais, desigualdades históricas e responsabilidades invisíveis. Esse entendimento trouxe uma sensação de clareza e, ao mesmo tempo, um peso silencioso de responsabilidade, não culpa imediata, mas consciência de seu próprio papel em um mundo estruturado dessa forma. Enquanto integrava essas ideias, ele começou a perceber que a tensão que havia sentido nos últimos dias não vinha de falhas da faxineira ou de ações isoladas, mas da própria ignorância dele sobre o contexto completo. Cada gesto anterior de julgamento automático se desfazia diante da simplicidade da verdade. Ela enfrentava dificuldades que ele nunca precisará enfrentar. E sua dignidade não precisava ser testada ou justificada perante ninguém. Reconhecer isso não era apenas um alívio emocional, mas também uma oportunidade de remodelar a percepção que tinha de cada interação e de cada rotina dentro da mansão.
O milionário começou a refletir sobre como havia interpretado cada detalhe da vida da faxineira de forma parcial. Antes, um gesto de cansaço parecia negligência, uma hesitação, uma falha, um olhar furtivo, desrespeito. Agora ele entendia que cada comportamento estava profundamente enraizado na realidade que ela vivia fora da mansão. Nas escolhas difíceis que precisava fazer e nas limitações impostas por circunstâncias que ele jamais precisará enfrentar. Cada nuance adquiria significado, e o julgamento automático se transformava em empatia silenciosa. Essa percepção se expandiu gradualmente para o cotidiano da mansão como um todo. O esforço constante, a atenção a cada detalhe, a disciplina em manter cada espaço impecável, tudo isso passou a ser visto como expressão de dignidade e resistência. E não apenas como parte de uma rotina funcional. Ele começou a compreender que, sem grandes gestos ou dramatizações, a faxineira moldava o ambiente de forma constante, equilibrando as necessidades da casa com suas próprias limitações. E mantendo uma integridade silenciosa que até então ele não havia reconhecido. O milionário também percebeu que, ao tentar racionalizar o choro da faxineira de forma rápida e superficial, havia perdido a oportunidade de compreender a complexidade emocional e social por trás de cada gesto dela. Agora, a verdade simples, que suas dificuldades eram reais, que sua dignidade era mantida diariamente, e que não havia culpa ou má intenção envolvida, trouxe uma sensação de clareza silenciosa. Ele entendeu que as tensões anteriores entre eles não eram resultado de conflito pessoal, mas de mal-entendidos derivados de visões limitadas e julgamentos precipitados. Enquanto essa percepção se consolidava, ele começou a integrar uma nova forma de olhar para ela e para todos os que sustentavam a rotina da mansão. Cada ação deixava de ser apenas um cumprimento de função para ser reconhecida como parte de uma vida inteira, marcada por esforço, responsabilidade e escolhas difíceis. Ele compreendeu que a verdade, embora simples, tinha um poder transformador. Não se tratava de mudanças grandiosas, mas de reconhecimento, atenção e presença, silenciosa e contínua. Ao final do dia, a mansão continuava impecável, o luxo permanecia, mas a percepção do milionário sobre a realidade ao seu redor havia se transformado. Ele compreendia que as histórias invisíveis que sustentavam cada rotina eram complexas, que a vida da faxineira era digna e inteira. E que sua própria compreensão limitada havia gerado julgamentos que agora se desfaziam. A verdade, desprovida de drama ou vilania, oferecia clareza, empatia e uma base para futuras ações conscientes, silenciosas e respeitosas. O capítulo termina com a sensação de uma compreensão profunda, ainda que discreta. O choro da faxineira, o esforço cotidiano, os gestos minuciosos e o contexto mais amplo finalmente se alinhavam em sua percepção. Ele não precisava de grandes gestos heróicos para perceber a realidade. A verdade simples, reconhecida com atenção e sensibilidade, já começava a alterar seu olhar. Preparando o terreno para a transformação prática que viria nos próximos capítulos, em uma mudança gradual e respeitosa de atitudes e percepções dentro da mansão. Depois de finalmente compreender a verdade simples sobre a faxineira, suas dificuldades, suas escolhas e a dignidade silenciosa que sustentava cada gesto, o milionário começou a enfrentar uma camada mais profunda de desconforto, a consciência de sua própria negligência. Por anos, havia vivido em um mundo cuidadosamente organizado, cercado por luxo, conforto e previsibilidade. Sem jamais precisar considerar o impacto de suas decisões ou ausência sobre as vidas daqueles que sustentavam essa realidade. A percepção de que ele havia ignorado essa dimensão da existência dela gerou um conflito interno silencioso, mas intenso, que exigia reflexão atenta. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, o silêncio parecia amplificar cada pensamento. Ele revisitou cada gesto que antes considerara trivial, o café servido pontualmente, os pisos limpos e polidos, os quartos impecáveis, e percebeu que cada um desses atos estava conectado à vida dela de maneiras que ele nunca havia contemplado. Não eram apenas tarefas, eram expressões de resiliência, sacrifício e disciplina diante de circunstâncias externas. A compreensão trouxe um misto de admiração e desconforto, admiração pela força dela, desconforto por não ter reconhecido isso antes. Ele começou a refletir sobre seu próprio papel em perpetuar uma distância emocional silenciosa.
Não havia má intenção, nem desprezo consciente, mas uma omissão persistente, a ausência de atenção, de perguntas, de interesse genuíno pela vida dela. A rotina impecável da mansão, que ele sempre acreditou ser um reflexo de ordem e controle, agora parecia como um espaço em que a invisibilidade da faxineira se tornava quase inevitável. Ele percebeu que seu mundo privilegiado não apenas escondia essas vidas, mas dependia delas para existir, e que ignorar essa dependência equivalia a uma forma silenciosa de negligência. As reflexões se estenderam à própria sensação de conforto e poder que ele havia cultivado durante anos. O luxo que o cercava, os serviços prestados e a eficiência impecável não eram apenas frutos de sua riqueza, mas de esforços invisíveis. Das escolhas difíceis e da resiliência daqueles que trabalhavam para manter aquele ambiente. A consciência dessa interdependência provocou uma mistura de culpa e responsabilidade, não uma culpa dramática, mas a percepção tranquila e incômoda de que o privilégio absoluto nunca é neutro. Ele também começou a revisitar seus julgamentos anteriores, os pensamentos rápidos e automáticos que tiveram como alvo a faxineira. O choque inicial, a tentativa de racionalizar o choro, o distanciamento silencioso, tudo isso agora parecia inadequado. Fruto de uma percepção limitada e de hábitos de julgamento que não consideravam a complexidade da vida alheia. Reconhecer essa limitação trouxe uma sensação de vulnerabilidade inesperada. Ele percebeu que, apesar de todo o seu controle sobre o mundo material, havia uma fragilidade emocional em sua própria compreensão, uma abertura que precisava aprender a preencher com empatia e atenção. Enquanto caminhava pelos salões silenciosos, cada detalhe da mansão parecia carregar uma nova carga de significado. As cortinas pesadas, os móveis caros, o brilho do mármore, todos os elementos de luxo agora lembravam-no das vidas que sustentavam aquela ordem, da presença constante, do esforço silencioso. Ele começou a perceber que reconhecer essa realidade exigia não apenas compreensão intelectual, mas uma reflexão profunda sobre atitudes, decisões e a forma como interagia com aqueles que faziam parte desse universo invisível. O milionário passou a contemplar a noção de responsabilidade não como um peso imposto, mas como uma consciência tranquila e ativa, perceber, observar, ajustar sua postura. Oferecer atenção e cuidado onde antes ele havia sido ausente. Essa reflexão silenciosa transformou seu olhar sobre pequenas decisões cotidianas, um gesto de reconhecimento, uma palavra gentil, a atenção a sinais discretos de esforço ou cansaço. Ele compreendeu que mudanças significativas não precisavam ser grandiosas, poderiam residir na atenção cotidiana, na sensibilidade diante da vida alheia e na disposição de agir com respeito e humanidade. Ao mesmo tempo, surgia um sentimento de urgência serena. Ele precisava integrar essa percepção à rotina diária, não como obrigação, mas como prática de presença. Cada gesto, cada interação, poderia ser moldado por essa nova consciência. Ele compreendeu que a negligência silenciosa não era irreversível, era possível ajustar sua postura, ainda que gradualmente. Reconhecendo que pequenas ações cotidianas poderiam transformar relações e reduzir tensões invisíveis que antes passavam despercebidas. Ele também refletiu sobre o equilíbrio entre empatia e ação prática. Reconhecer a realidade da vida da faxineira era um passo fundamental, mas não suficiente. A consciência vinha acompanhada de uma responsabilidade ética silenciosa, agir de forma respeitosa, não invasiva, e, ao mesmo tempo, eficaz. De maneira que seu privilégio não obscurecesse a autonomia ou dignidade dela. Cada escolha futura precisaria equilibrar cuidado, observação e discrição, mantendo a sensibilidade diante de limites pessoais e contextos invisíveis. O capítulo avança para a internalização dessa reflexão. O milionário percebe que, embora o desconforto inicial tenha surgido de uma observação isolada, a compreensão profunda requer integração de contexto, empatia e responsabilidade silenciosa. Ele não estava lidando apenas com um evento isolado, mas com uma série de dinâmicas invisíveis que moldavam a vida da faxineira e a própria rotina da mansão. Cada gesto de atenção futura seria um reflexo dessa reflexão, não de impulso emocional, mas de consciência adquirida. Ao final do dia, ele se sentou sozinho em seu escritório, observando o ambiente da mansão à sua volta. O silêncio não era mais apenas vazio, carregava histórias, esforço, escolhas e dignidade.
O reconhecimento de sua própria negligência foi acompanhado de uma sensação de oportunidade, a chance de reconstruir relações com atenção e humanidade. De transformar o mal-entendido silencioso em compreensão contínua. O desconforto não desapareceu, mas foi substituído por uma consciência profunda, calma e firme, pronta para guiar gestos concretos e discretos nos próximos dias. O capítulo termina com um senso de clareza interior. O milionário ainda não havia alterado ações externas, mas a reflexão silenciosa preparava-o para mudanças sutis, respeitosas e humanas. Ele compreendia que reconhecer sua missão não era um peso, mas um convite à atenção consciente. E que a transformação da relação com a faxineira e a percepção de sua própria rotina dependia de prática. Sensibilidade e presença contínuas, passos silenciosos que começariam a surgir naturalmente a partir daquele momento. Após dias de reflexão silenciosa e consciência crescente sobre a vida da faxineira, o milionário percebeu que a empatia precisava se traduzir em ação, mas não em gestos grandiosos ou públicos. Ele buscava algo concreto, respeitoso e capaz de preservar a dignidade dela. A mansão, que antes parecia um espaço de controle absoluto, tornou-se agora um palco para decisões pequenas, mas significativas, onde atenção e cuidado poderiam surgir de forma discreta e genuína. Ele começou observando os detalhes mais simples da rotina dela, a forma como organizava os materiais de limpeza, a maneira com que equilibrava tarefas domésticas e compromissos pessoais. A precisão silenciosa em cada movimento. Esses pequenos atos, antes invisíveis aos olhos dele, agora eram compreendidos como expressões de disciplina, resiliência e dignidade. Ele percebeu que qualquer gesto de cuidado precisava reconhecer essas qualidades, sem infantilizar, sem oferecer ajuda de forma condescendente, mas com sensibilidade e discrição. Um momento de decisão surgiu naturalmente em uma tarde tranquila, enquanto a faxineira organizava a cozinha. Ele a observou de longe, não para julgá-la, mas para entender melhor suas necessidades reais. Foi então que identificou pequenas maneiras de aliviar o peso diário, uma melhoria no acesso a suprimentos, ajustes que facilitassem o trabalho físico ou, simplesmente, garantir que ela tivesse momentos de descanso mais regulares. Cada ação era discreta, quase imperceptível aos olhos externos, mas carregava uma importância simbólica, reconhecimento, cuidado e respeito pela autonomia dela. Ao implementar essas mudanças, ele percebeu que o impacto não estava apenas no alívio prático, mas também na percepção dela sobre ele. Os gestos silenciosos não geravam constrangimento nem obrigação, eram sinais de atenção genuína, que reforçavam que ele a via como pessoa completa, com desafios, sentimentos e dignidade própria. Ele começou a compreender que a relação entre eles poderia ser transformada não por palavras grandiosas, mas por consistência, respeito e observação atenta. Algo que ele estava aprendendo a praticar com cuidado. A experiência também fez com que ele refletisse sobre a própria forma de agir no mundo. Ele percebeu que pequenas mudanças em gestos cotidianos, oferecer água, permitir pausas, reorganizar equipamentos de trabalho, tinham um efeito profundo quando realizados com atenção genuína. Não se tratava de caridade, mas de presença consciente, de perceber a vida de alguém de forma completa, sem reduzir sua experiência a função ou obrigação. Esse reconhecimento silencioso se tornou uma prática que ele começou a integrar em outras interações diárias, transformando gradualmente a atmosfera da mansão. Ele também percebeu que, ao agir dessa maneira, estava rompendo padrões antigos de distância emocional e julgamento automático. Cada gesto prático, cada decisão pensada para respeitar limites e aliviar pressões, funcionava como um passo discreto para reconstruir confiança e empatia. A faxineira não precisava verbalizar agradecimento ou reconhecimento, o gesto humano residia na própria ação, na atenção silenciosa. Na disposição de perceber e responder às necessidades sem invadir espaço ou autonomia. Ao longo da semana, o milionário continuou implementando pequenas mudanças. Ajustes nos horários, reorganização de materiais, atenção a sinais de cansaço, tudo era feito de forma prática, sem alarde, mas com consciência da importância de cada detalhe. Ele percebeu que, embora não pudesse transformar a vida dela completamente, podia tornar o ambiente da mansão menos pesado, mais seguro emocionalmente e mais respeitoso. A percepção de impacto real,
ainda que sutil, trouxe-lhe uma sensação de propósito silencioso que ele não experimentava há muito tempo. O gesto humano também se refletiu na própria percepção de rotina e privilégio. Ele começou a perceber como suas decisões, mesmo pequenas, afetavam a vida daqueles ao seu redor. A atenção que antes era limitada a resultados ou eficiência passou a incluir empatia, consideração e presença. Cada gesto prático era, ao mesmo tempo, um exercício de responsabilidade silenciosa e uma forma de conectar mundos que antes coexistiam sem contato real. Ele compreendia que, no cotidiano da mansão, ações discretas poderiam falar mais alto que palavras ou demonstrações dramáticas. Ao final da semana, ele percebeu que a relação entre eles havia mudado, embora de forma silenciosa. A faxineira não demonstrava alterações grandiosas em comportamento ou expressão, ela continuava sua rotina com dignidade, mas a tensão que antes parecia pairar sobre cada gesto havia diminuído. Havia uma nova camada de reconhecimento implícito, uma compreensão silenciosa de que suas ações eram observadas e respeitadas. A mansão continuava impecável, mas a atmosfera carregava agora uma presença de atenção, cuidado e humanidade que antes estava ausente. O milionário percebeu que o gesto humano, mesmo discreto, tinha transformado não apenas a percepção dela sobre ele, mas também a própria consciência dele. Ele começou a entender que empatia e atenção contínua eram mais importantes que grandes demonstrações, e que a mudança verdadeira surgia da consistência, do respeito e da observação sensível. Cada pequena ação tornava-se um elo de conexão, um passo silencioso para construir confiança e compreensão mútua. O capítulo termina com uma sensação de equilíbrio recém-descoberto. O gesto humano não havia resolvido todos os problemas, nem apagado todas as tensões, mas havia criado uma nova base de relação, respeito, atenção e dignidade mútua. A mansão continuava luxuosa, mas agora os espaços carregavam também presença e cuidado, transformando a convivência diária em algo mais humano. O milionário, pela primeira vez, percebeu que a mudança verdadeira não precisava ser grandiosa, residia na atenção discreta, constante e respeitosa que se manifestava em gestos pequenos, mas profundamente significativos. Com o gesto humano implementado e a tensão inicial suavizada, a mansão começou a apresentar mudanças sutis, quase imperceptíveis aos olhos de quem não prestava atenção. A rotina da faxineira continuava marcada por disciplina e cuidado, mas agora havia um espaço discreto de alívio, uma pausa mais longa, uma tarefa reorganizada. Um gesto de reconhecimento silencioso que não exigia palavras. Essas alterações pequenas, porém constantes, começavam a transformar a percepção que ela tinha de seu ambiente, ao mesmo tempo. A forma como o milionário se relacionava com cada detalhe de sua vida dentro da casa. Ele passou a observar atentamente os efeitos de suas ações. Pequenos sinais de conforto e menor tensão no comportamento da faxineira eram percebidos com mais nitidez, um sorriso leve enquanto organizava objetos, a postura menos rígida durante o trabalho. A tranquilidade no ritmo das tarefas. Cada gesto silencioso dela refletia uma mudança no ambiente emocional da mansão. O luxo, antes apenas símbolo de poder e controle, agora coexistia com cuidado, respeito e presença, criando uma atmosfera mais humana e equilibrada. O milionário, por sua vez, sentiu uma transformação interna. A consciência de responsabilidade e a prática da empatia cotidiana começaram a se integrar de forma natural à sua rotina. Ele não precisava mais forçar a atenção, ela se tornava parte de seu olhar diário, de suas decisões, de sua percepção do espaço e das pessoas ao redor. Cada interação com a faxineira ou outros funcionários passou a ser guiada por sensibilidade, observação e compreensão das vidas complexas que sustentavam um ambiente impecável que ele sempre considerará trivial. Essas mudanças, embora discretas, afetaram também a relação emocional entre eles. O distanciamento silencioso deu lugar a uma convivência mais leve, marcada por sinais implícitos de respeito e reconhecimento mútuo. Ele ainda não conhecia cada detalhe da vida dela, e ela não precisava expor vulnerabilidades, a transformação residia na atenção constante. Na forma como pequenas ações geravam impactos profundos sem interromper a rotina ou comprometer a dignidade. Era uma mudança lenta, contínua, que se manifestava na atmosfera cotidiana da mansão, em cada gesto e olhar.
O milionário percebeu que a transformação não estava apenas na relação com a faxineira, mas também em sua própria percepção do mundo. A atenção a detalhes invisíveis, a consciência das vidas interdependentes e a prática de empatia passaram a moldar sua experiência diária, tornando-o mais sensível, paciente e presente. Ele começou a compreender que poder e privilégio não precisavam ser separados de responsabilidade e cuidado. Que a atenção silenciosa e contínua podia alterar dinâmicas inteiras de forma respeitosa e humana. Ao longo dos dias seguintes, a mansão tornou-se um espaço de equilíbrio sutil. O ritmo de trabalho manteve-se eficiente, mas carregava menos tensão. A faxineira realizava suas tarefas com a mesma competência, mas agora com sinais de conforto e autonomia mais evidentes. O milionário continuava atento, presente, observando sem invadir, ajustando pequenos detalhes que, somados, criavam um efeito emocional profundo. A mudança não era dramática nem espetacular, era silenciosa, gradual e consistente, uma transformação de percepção e prática que afetava todos os envolvidos. Ele também percebeu que a dignidade da faxineira não dependia de gestos grandiosos ou intervenções ostensivas. O impacto real estava na consistência das ações, na atenção diária e na presença discreta, que respeitava limites, reconhecia esforços e suavizava pressões sem chamar a atenção. Essa percepção trouxe uma sensação de equilíbrio emocional para ambos. A faxineira sentia-se valorizada sem perder autonomia. E o milionário experimentava a satisfação de contribuir de forma humana e consciente, sem precisar de demonstrações dramáticas ou reconhecimento público. O milionário começou a refletir sobre como essas mudanças silenciosas moldavam a vida cotidiana de todos da mansão. Cada gesto atento, cada ajuste pequeno, cada observação cuidadosa reforçava uma cultura de respeito, consideração e presença. Ele percebeu que a transformação não dependia de eventos extraordinários, mas da prática constante de empatia, atenção e reconhecimento das vidas que coexistem, muitas vezes invisíveis, ao redor dele. Essa percepção consolidou uma nova forma de se relacionar com seu ambiente, marcada por responsabilidade e humanidade diária. A experiência também trouxe uma compreensão mais ampla sobre relações humanas. Ele percebeu que gestos pequenos e consistentes podem ter impactos profundos, e que a mudança verdadeira não precisa ser pública ou grandiosa. O respeito, a empatia e a atenção diária criam bases duradouras para relações saudáveis, para a manutenção da dignidade e para a construção de um ambiente emocionalmente equilibrado. Ele começou a enxergar cada rotina diária não apenas como tarefas, mas como oportunidades de presença consciente, cuidado e reconhecimento silencioso. O capítulo se encerra com uma sensação de calma e equilíbrio. A mansão continua luxuosa e organizada, mas agora carrega uma atmosfera de atenção, dignidade e humanidade. O milionário e a faxineira compartilham um espaço onde o respeito e a observação sensível moldam a convivência diária. Não há redenção exagerada, nem soluções dramáticas, há apenas transformações sutis, contínuas, que refletem cuidado, empatia e consciência da interdependência diária. A história termina com a percepção de que mudanças verdadeiras podem ser silenciosas, mas profundamente significativas. E que o reconhecimento da dignidade da vida do outro é um gesto poderoso de humanidade cotidiana.